A paz Senhor, povo de Deus, a paz Senhor, Pai Senhor abençoado. Vamos ouvir mais uma palavra do Senhor neste momento. Que Deus nos abençoe, nos livre e nos guarde de todo momento, de todo lugar para onde a gente passar, onde a gente estiver, onde a gente for. Aleluia! Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor guarda nós no caminho, pessoal. Na nossa caminhada, o Senhor sempre está trabalhando para conosco, livrando e guardando. Eita glória! No trecho dessa palavra você vai ver que Deus nos guarda no caminho. Aleluia! Glória ao nome santo do Senhor. Pessoal, o povo de Deus, compartilha aí para mais pessoas ver. Toca o dedo no sininho aí, no joinha, e começa a compartilhar aí para suas famílias, onde você tem as redes sociais, pode compartilhar sem problema nenhum, pessoal. Nenhum problema pode ser feito porque eu estou pregando a palavra de Deus e eu já sou acostumado. As causas, os problemas que parecem, eu coloco na mão de Deus. Aleluia! Vamos lá, coloca aí no seu caderno. Mateus 12, verso 28. Glória é o nome santo do Senhor. Tem alguns versículos aí, pessoal. E também coloca aí Isaías 64, versículo 1, de 1 a 5. Eita glória! Isaías 64, verso de 1 a 5. Eu vou ler o trecho primeiro de Mateus, fazer o estudo para vocês entender, porque eu fiz um vídeo aí, pessoal, e não deu para entender direito. Eu vou explicar melhor para você entender sobre o reino de Deus. Aleluia! E também ver que o Senhor nos abençoa na nossa caminhada. Eita glória! Compartilha esse vídeo aí. Estou esperando vocês compartilhar, esperando vocês aí dar um clique, dar um joinha aí em nome de Jesus. Vamos lá. Glória a Deus. O reino, antes de tudo, uma demonstração do poder divino em ação. Deus inicia o seu domínio espiritual na terra. Aleluia! O que dizer o espiritual na terra? Antes disso o Senhor diz: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, consequentemente chegado a vós o reino de Deus. É chegado a você, ao reino de Deus é chegado a você, o reino do céu. Aleluia! Se é o reino do céu, porque o que está no céu é o reino de Deus. E o reino de Deus chega a você quando você ora, a cura acontece. Eita glória! Quando você expulsa um demônio, as coisas também acontecem, porque é no nome do Senhor que as coisas acontecem. Então é o reino de Deus chegou você nesta hora. Entendeu, pessoal, o povo de Deus? Entendeu direitinho? Eita glória! Agora vamos lá. Aleluia! E o reino, antes de tudo, que demonstração do poder divino em que a ação de Deus iniciar domínio espiritual na terra. Porque o domínio espiritual na terra, o Senhor coloca, aleluia, inicia seu domínio espiritual na terra. É por isso que quando a gente usa a palavra de Deus, as coisas acontecem. Aleluia! E no nosso coração, coloca o Espírito na terra e no nosso coração, nos vossos corações ou no nosso coração do seu povo, no meio deste. Está escrito, aleluia, em João 14, 23. O enchendo é chegado
o reino de Deus. Vocês colocam aí João 14, 23, que você vai entender porque é chegado o reino de Deus. Aleluia! Entra no mundo com poder. O Deus envia o seu anjo, envia o seu Espírito, aleluia, com poder no mundo. Mas com poder como, irmão Antônio? De tudo que você imaginar. O Deus Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas. Mas este poder aqui que eu estou falando é que o poder, aonde o Espírito de Deus está, o inimigo não pode chegar. Eita glória! Isso é forte, aleluia! Aonde o Espírito de Deus está, o inimigo não pode chegar para lhe atingir. Não pode, aleluia! Porque o Espírito Santo, estando na sua vida, não pode ter o Espírito do bem e o Espírito do mal. Dos dois num canto só, ou um ou outro. Qual o Espírito de Deus que você se aproxima? Ou o Espírito Santo em nome de Jesus. Aleluia. Esse é o nosso Deus que dá o poder, aleluia, da liberdade para a gente falar o nome de Jesus e as coisas acontecem. Porque as pessoas não falam, não, em nome de Deus pode acontecer? Pode, porque Deus pode tudo, mas ninguém usa para fazer as coisas, para fazer a obra do próprio Deus, dizendo o nome de Deus. É em nome de Jesus, porque foi assim que Deus deixou para Jesus. É em nome de Jesus se sai esse demônio que tem que sair. Em nome de Jesus sai tal doença que tem que sair. Porque quando a doença é espiritual sai, pessoal, estanca assim, sai de uma vez. Aleluia. É a única doença que demora a sair quando é carnal. A carne é a doença física, física ou carnal, mas não é espiritual. É duas diferenças. Uma doença tem duas diferenças. Tem doença que você manda ao médico e o médico não tem condições de descobrir e você só vive doente dia e noite. Eita glória! Então se você vive doente dia e noite e o médico não descobre a sua doença nem a sua enfermidade, é doença espiritual. Está entendendo, povo de Deus? Então quando você ora, essa doença espiritual que está na pessoa sai. E que quando sai é chegado o reino de Deus. Eita glória! Aí, entendeu agora? Eita glória! E vamos para Isaías 64. Eita glória, aleluia. Aleluia. Não, ainda tem um pouquinho aqui. Eita glória. E o mundo pode. Não se trata do poder de sentido materiais. Olha, não se trata do poder sentido materiais, aqui é poder espiritual. O reino não é religião, políticas. Ele não está vinculado ao domínio social. Ele é espiritual. Eita glória! Esse nosso Deus se está tratando das coisas espiritual. Porque a luta de Deus, aleluia, é com o espírito mal que se aproxima da nossa vida. Eita glória! Vamos lá agora para Isaías 64, 1:5. Eita glória! Se eu fosse você, chamava mais gente para assistir essa parte aqui, pessoal. Glória ao nome santo do Senhor. Começa compartilhando aí que Deus é fiel. Vamos lá. Ou se fendesse é cortar no meio ou abrir, certo? Ou se fendesse-se o céu e descesse-se o monte, se encerrasse diante da tua face, como quando o fogo inflama e a lenha o faz ferver a água, vê que é muito quente, para fazeres notório o teu nome ao teus adversários,
Assim as nações tremessem da tua presença. Eita glória! Não precisa fender o céu, não precisa fazer o fogo. Eita, aleluia! Para que o povo tremesse na tua presença, Deus vivo, Todo-Poderoso. Aleluia! Não tremecesse a tua presença, não precisa disso, aleluia. Quando fazia essas coisas terríveis que não esperávamos, descia e os montes e se escoava diante da tua face. Até os montes tremem na face do Senhor. Eita glória! A pedra se derrete. Eita! A terra se racha. Eita glória! Aleluia! Na presença desse Deus. Aleluia! Porque desde a iniquidade não... Eita glória! É isso aí, pessoal. Dá o ouvido agora. Aleluia, porque desde a iniquidade não se viu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti. Aleluia, eita glória, aleluia, porque desde a iniquidade não se ouviu, nem se viu, nem se percebeu, nem com os olhos viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aleluia! Eita, aleluia! Você está esperando mesmo, crente, que está me ouvindo? Você está esperando mesmo Deus? Porque o Senhor diz aqui que trabalha para naquele que nele espera. Está esperando o Senhor? Glória ao nome santo do Senhor. Se está esperando o Senhor, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eita glória. Porque o Senhor diz: é bem-aventurado aquele que guarda o mandamento. Saíste ao caminho daquele que te alegrava-se, praticava justiça, daquele que se lembra de ti no teu caminho. Eu acabei de falar no começo do vídeo aqui, aleluia. Glória a Deus, que se lembra, ele lembra de ti, aleluia, lembra de mim, eita glória. No teus caminhos, no nosso caminho, para onde a gente for, Deus nos acompanha, pessoal. Eita glória! Se você tem Deus na vida, se você tem Deus na vida, aleluia, lembre-se que você não está sozinha nem sozinho. Eita, irmão, isso é real e é verdade. Quando você vê uma pessoa contando um testemunho para você, que tem mais gente que viu, eita, que sabe o começo dessa história, aleluia, porque o tempo de hoje, às vezes, tem muita invenção, mas quando tem um testemunho aí de um homem de Deus, uma mulher de Deus, aleluia, eu quero te dizer que creia, porque Deus faz, aleluia. Eu creio, tem testemunho que chega, toca dentro do meu coração, eu digo: isso é real e é verdade. Eu creio porque Deus faz, aleluia. E Ele não abandona o seu povo. O povo abandona Deus, mas Deus não te abandona, aleluia. Eita glória! Irmão Antônio, como é que diz que eu abandono Deus? É simplesmente não fazer o que está escrito na palavra do Senhor. Simplesmente não guardar o mandamento do Senhor. Simplesmente não louvar o Senhor. Simplesmente não glorificar o Senhor. Simplesmente não orar buscando o Senhor. Está abandonando Ele. Glória ao nome santo do Senhor. Que quando você vê a pessoa não ora mais, não leia mais a Bíblia, já está começando um trecho que de aqui já está esfriando. Eita glória! Não esfrie, povo de Deus, na presença do Senhor.
busca o Senhor. Está sem força, busca o Senhor. Está angustiado, busca o Senhor. É difícil, irmão, mas vá buscando o Senhor, porque sem Ele nada nós podemos fazer. Aleluia. Você pensa que é fácil a minha vida, a vida de muitos por aí? Não é fácil, pessoal. A gente vence e vence com alegria, porque Deus está conosco. Nós cremos que Deus está conosco. Aleluia. Eita glória! E quando Deus está conosco, nós não temos medo de nada. Não tem medo de nada. Aleluia! Venha o que vier, mas a gente não pode ter medo de nada. Se passando fome, com barriga cheia, com sofrimento, seja lá o que for, mas nós não podemos ter medo de nada, porque nós somos filhos de Deus. Nós foi escrito no livro da vida. Fulano de tal. Pá, pronto. Eu não vou dizer que é esse meu nome, porque a Bíblia diz que vai ser mudado o nome. Mas por enquanto eu digo que é lá, está o meu nome lá, ó. Antônio não está ali, então, Antônio J. Félix. Eita glória! É assim que acontecem as coisas. Você crê somente, busca esse Deus. A tua fé está pequena, ore o Senhor e busca o Senhor. Comece a ler a Bíblia, se alimenta. Vai para o livro de Provérbio. O livro de Provérbio explica o bem e o mal na mesma hora, ensina. Ou, por exemplo, se envolver com as coisas alheias, se envolver na briga alheia, se envolver nas coisas que não tem nada a ver com você. Tem uma coisa fácil. As coisas fáceis não é de Deus, as coisas de Deus é tudo certinho. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor diz na sua palavra, porque desde a iniquidade não ouviu, nem se ouviu, e nem se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti. Aleluia. Esse Deus é tremendo. Isso é uma profecia, meu filho. Deus coloca isso na nossa mente para a gente acreditar que Deus é Deus e pronto. Se Deus diz aqui, trabalha para aquele que nele espera. Você quer o que mais, meu irmão? Eita glória! Você quer o que mais? Tem um Deus vivo, um Deus poderoso, que pode fazer qualquer coisa que você pode imaginar na sua vida. Qualquer coisa que você pode imaginar na sua vida. Aleluia! Eita glória! Ele está dizendo que não precisa rachar o céu, não precisa dividir a terra, não precisa fazer o fogo, a montanha para você ter medo dele não, porque até os montes se derretem na presença de Deus vivo. Aleluia. Eita glória, eu agradeço a Deus por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém.